Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar com vocês. Neste momento, eu quero gravar mais um vídeo sobre as minhas experiências no Evangelho. E hoje eu quero falar sobre a Santa Ceia do Concerto da IPDA. Meus irmãos, isto aqui deu muito pano para manga, como diz o gaúcho. Como dizia meu velho pai. Mas muito pano para manga. Vocês lembram da dita Santa Ceia do Concerto? Pois é, sofremos muito com aquela ceia do concerto. Meus irmãos, aonde na Bíblia que existe ceia de concerto? Aonde na Bíblia que nós poderíamos aceitar tal aberração como essa, criada dentro da Igreja de Deus e Amor? Meus irmãos, nem a ceia oficial salva alguém. Sabe por que nós temos que participar da ceia? Porque a ceia tem um grande significado. Ela tem no mínimo 3 significados, que é o passado, presente e futuro, nós relembrarmos a morte de Cristo e um antegozo daquilo que nós vamos ter no céu, servido nas grandes ceias das bodas do Cordeiro pelo próprio Cristo após a igreja arrebatada. Então entenda uma coisa, meus irmãos, nem a ceia oficial salva. Se você participar da ceia de qualquer forma, ou comer pão e tomar suco, você não vai ser salvo. E aonde que alguém cria uma Santa Ceia? Primeiro colocaram um temor não existente na ceia oficial, que o pão era o corpo de Cristo e que o suco era o sangue transformado. Mentira, nunca foi. São elementos simbólicos, são referências ao corpo de Cristo e ao sangue de Cristo, para que haja uma santa ceia de recordar a morte e o sacrifício dele até que ele venha, com certeza. Nem a ceia oficial é como eles ensinavam. Mas criar uma Santa Ceia de concerto, aí foi uma infelicidade muito grande. Bom, meus irmãos, para vocês que não sabem, o obreiro ou o membro, os membros podiam então colocar até R$5 no envelope para participar da Santa Ceia oficial, mas os obreiros eram obrigados a entregar uma oferta grande, no mínimo de R$10. Depois virou para os membros, mas no princípio os obreiros. E quando havia desconfiança dos próprios obreiros, tinha que virar, que eles chamavam tirar a orelhinha da nota para fora, mostrar o número para eles verem se verdadeiramente fiscalizavam se estava entregando o voto de R$10. Era como se você estivesse comprando o pedacinho de pão e o copinho de suco, mas era um suquinho, um pão bem caro, né? Brincando com a ceia de Cristo. Para mim é uma brincadeira, porque a partir do momento que tem que pagar, é uma safadeza. Ora, uma igreja exigiu um voto com R$10 para alguém participar da ceia. A minha falecida mãe, que Deus o tenha, aquela gigante na fé, mulher de Deus, um dia nós vamos nos encontrar. Com certeza. Sofreu muito. E eu orientava no que podia, mas às vezes não estava junto. O presbítero dela exigia dela R$10 e umas vezes ela não tinha e oprimiram ela. Não deixavam elas nem participar da ceia. Então, quando eu falo dessas coisas aqui, eu falo com base bíblica, que não falo para ninguém ficar com raiva da igreja e também ninguém ficar me criticando a mim. É para que vocês tenham experiência, que tem coisa que é coisa de homem. E esses homens vão ter que prestar conta diante de Deus dessas coisas. Ah, se vão. Se matar a fé de uma velhinha daquelas, olha, que Deus tenha misericórdia. Eu tinha muito temor com essas velhinhas dentro da Igreja de Deus e Amor, essas velhinhas que oravam, essas velhinhas verdadeiramente crentes que às vezes entregavam o único litro de leite que tinha na igreja. Eu não aceitava, eu mandava elas levar de volta. Não estava nem aí se o ministério ia me cortar, eu não tenho preocupação com corte, irmãos. Tanto é que quando eu saí, eu fui questionado, eu vou gravar um vídeo sobre isso, eu fui questionado e eu pedi para sair. Eu fui questionado e eu provei minha inocência e fui reempossado e queria me mandar para outra cidade e eu disse, não, é o momento que eu estou aproveitando para mim sair, que eu não quero mais. Eu estou cansado, para mim chega. Eu vi que não ia mudar e eu peguei e saí fora. Então, meus irmãos, aquela Santa Ceia do Concerto foi colocada pelo Sérgio Sora. A maluquice do Sérgio Sora teve aquela ideia maravilhosa. Claro, faz mais uma ceia, como coloca temor no povo, em se tratando de ceia. Os membros, a maioria não conhece bem a Bíblia, e tem muitos conhecedores que mesmo conhecendo são alienados. Não ia dizer nada aos pobres das pessoas. Eu digo coitado nesse sentido, porque ninguém é coitado. Mas nesse sentido, coitado das pessoas que são enganadas. Muitos foram enganados sem querer, outros foram enganados querendo, porque gostam de ser enganados. Existem 2 grupos. Então colocaram aquela ceia, dá temor, quando se trata de ceia, quem é membro é obrigado a vir, aí entra tudo aquelas obrigações, entra o compromisso, a gente para não perder a igreja, não sair da igreja, acabava muito cedendo e indo aquilo.
Bom, e aí onde entrava? O voto da ceia do concerto. Estava escrito nele, R$10 também. Então, só em voto de ceia oficial e ceia do concerto, os obreiros tinham que entregar 20, os irmãos membros lá no mínimo 10. 5 em cada um. No começo, deixava, depois exigia os 10. Meus irmãos, aonde que tem ceia de concerto na Bíblia? Que maluquice é essa? Que obra do diabo é essa? Que exploração é essa? E aí lava aquelas bandejas, e recolhe aquelas bandejas, e faz aquilo de novo, meu Deus, e a cada 15 dias passa muito ligeiro, 15 dias, 2 semanas. Então a cada 15 dias você tinha uma ceia. Como cada 15 dias, irmão? Mas é óbvio, irmão. Cada 15 dias você tinha hoje a do concerto, e daqui a 15 dias a oficial. Depois mais 15 dias do concerto de novo, fechou um mês, e mais 15 dias fechou outro mês a oficial. Então você tinha 2 ceias por mês. Então, uma opressão terrível, com bandeja, com suco, com material de ceia, com voto. Que coisa que causou um terrível de um escândalo na igreja, uma murmuração terrível. Os obreiros não aguentavam mais aquilo. E aquilo ainda colocando goela abaixo, como se não participasse, não tivesse temor, ia ser cortado. Olha, meus irmãos, é muito triste o que a gente enfrentou e viveu. Essa foi mais uma experiência dolorosa na minha vida no Evangelho. Dolorosa. Ainda bem, graças a Deus, que aquela Santa Ceia do concerto não foi no tempo moderno agora, quando a diretoria desmembrou as igrejas. Porque você raciocina comigo. Vem comigo no raciocínio. Eu ministrei no mês de janeiro, logo que desmembrou em dezembro, fomos na reunião e voltamos da reunião em São Paulo. E aí desmembrou, não era mais na regional que as igrejas vinham com caravana na ceia. Era uma ceia mais bonita, dava uma opressão para o povo vir, mas era uma ceia mais unida. Depois, quando desmembrou, tinha ceias que era muito pouca gente, sem respeito, sem temor na congregação, mas óbvio que para os velhinhos e para os irmãos eu concordo com a ideia da diretoria de desmembrar mesmo, que ficou melhor. Eles, pelo menos, não precisavam se deslocar, aquelas pessoas doentes, aqueles mais velhinhos, os doentes que recebiam em casa, mas tem gente que, mesmo andando, ele já é meio doente, fraco. Não facilita para ele na congregação, vocês estão entendendo? Bom, mas deixa eu falar. Então, o que eu quero dizer? No começo, quando tinha a Santa Ceia do concerto, ainda não era desmembrado. E os irmãos eram oprimidos a vir 2 vezes por mês na regional. Que coisa terrível, que opressão. E aí tem que ter caravana, e aí tem que ter... Meu Deus do céu. Aí entra a tal da caravana, que eu quero gravar outro vídeo sobre isso, que é uma opressão terrível, aquelas caravanas. Bom, meus irmãos, quando desmembrou, só para vocês terem ideia, que tem gente que acha que presbítero, quem era desenrolou, esses evangelistas aí que se autoconsagravam, que a grande maioria eram os exploradores, forjador de milagre, pegavam um jaleco, saíam por aí dizendo que era homem de Deus, era evangelista, e não, era um cooperador da igreja, um auxiliar da igreja às vezes, enquanto os presbíteros ficavam lá se lascando, trabalhando. E pasme, porque eu vou dizer, chegava qualquer evangelista desse, num dia de ceia, num dia de culto, e tirava o altar das autoridades, dos presbíteros da igreja, porque eles, no caso, iam forjar as coisas e fazer do jeito deles lá, entregar a revelação a rodo, lotava mais a igreja. Os pastores responsáveis preferiram humilhar os presbíteros do que dar as coordenadas certinho para essas pessoas que se dizia evangelista. Aqui, por exemplo, na cidade de Novo Hamburgo, uma certa feita, eu e um presbítero, nós dois ficamos lá parados no altar, enquanto um cooperador fazia um culto de revelação e baboseira com os irmãos. No final, o responsável, o presbítero também responsável, olha que tipo de igreja que nós estávamos, chamou nós para ministrar a ceia. Mas então, num culto de ceia daquele, esquece milagre, esquece revelação, essas coisas aí, esses cultos falsos que existia, deixa o presbítero pregar uma mensagem de arrependimento para a igreja e distribuir a ceia. Nem os presbíteros respeitavam mais, tudo por ganância para encher cofre. Bom, mas voltando ao assunto da ceia. Então, naquele mês eu ministrei 33 ceias. 33 ceias. Teve dia que eu tive que ministrar mais que uma ceia. Uma todo dia para poder dar conta das congregações. Vocês entendem? Então era muito dificultoso. Agora imagine se fosse nessa época a ceia do concerto. Vocês iam viver só distribuindo ceia. Aí não tinha quase presbítero, e então eu ia ficar só distribuindo a ceia oficial do concerto, porque a cada 15 dias você ia ter que distribuir uma ceia. Aí não ia ser 33, ia ser 66 naquele mês. Vocês entendem? Então, isso foi uma aberração trazida pelo Sora, aceita pelo missionário. Então,
Vocês nunca digam que o missionário não tinha culpa em tudo que acontecia. Ele participava sim e a responsabilidade era dele. O Issora deu ideia e ele aceitou porque ia render fundos para a igreja. Como foi muitas ideias dos outros. Então, tem hora que o líder tem que trancar o pé e não aceitar ideias dos seus conselheiros. Vocês entendem? Então, se você lembra desse período, dessa Santa Ceia do concerto, se você teve alguma experiência amarga com essa ceia, se você lembra aí dessas loucuras que o Sora introduziu na igreja, porque isso aí foi uma ideia que eu acredito 100% dele e da diretoria junto com ele. Vocês entendem, meus irmãos? Então, Santa Ceia do concerto, para mim, é uma aberração, não existe. Você tem que consertar numa ceia para participar da outra ceia. Ora, meus irmãos, homem algum é santo perfeito para se achar que tem que consertar num dia para participar de ceia. Tem outros que perto da ceia oficial jejuam uma semana de tanto temor para participar de uma ceia. Não adianta você jejuar uma semana e você viver em pecado, meu irmão. Meu irmão, Cristo perdoa os nossos pecados. Se é pecado grande, é confessado, fica fora da ceia, passa pela disciplina. Se é coisas pequenas, Cristo nos perdoa. Não tem que andar debaixo de terror, consagrando para participar de uma ceia, ou debaixo de medo para tomar a ceia do Senhor. Também não tem que andar tomando ceia de concerto, coisa nenhuma. Foi mais uma aberração que faltou diretor e faltou liderança na IPDA para impedir as aberrações de entrar dentro da igreja. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Comente, compartilhe e ajude o nosso canal. Até o próximo vídeo.